Fala, povo bonito, tudo bom? Mais uma vez aqui para dividir e compartilhar informação com vocês a respeito de fotografia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é André Lima, sou fotógrafo de ensaios femininos, especialista em retratos intimistas. E eu venho compartilhar com vocês a minha experiência de mais de 10 anos em ensaios. Se você não está inscrito ainda, não conhece os outros vídeos, eu ressuscitei esse canal aqui tem pouco tempo, clica aqui abaixo, se inscreve que toda semana eu vou trazer material para vocês. E se tem dúvida, é só comentar e deixar a dúvida aqui embaixo, lá na rede vizinha também, siga os canais, que tem muito material bacana lá e lá eu consigo conversar com vocês pelo direct, tá bom? Então eu vou falar com vocês aqui, ó, sobre ensaios, tá? Como é que você se porta nos ensaios, como é que eu me porto, a minha experiência. Tomara que sirva, tomara que ajude todos vocês. Uma coisa bem interessante aqui, que me questionaram lá sobre a duração de ensaios. Eu tenho um método em que eu desenvolvi, em que eu encurto o tempo de ensaio com uma direção, com técnicas de direção de ensaio, para que eu possa maximizar o meu tempo. Então assim, o que acontece quando você fotógrafa, o que acontece quando você demora demais para realizar um ensaio? Você enrola. Eu sei que quando você está começando, você vai querer fazer aquilo com maestria e ficar ali fazendo os mínimos detalhes, fica com muitas horas de trabalho com a cliente. Você se cansa, vai gastar clique, bateria, vai gastar o tempo de locação e você vai cansar a sua cliente. E por que você não deve fazer isso? Porque você gera uma expectativa gigantesca na cabeça dessa pessoa que está fotografando. Ela está vendo você ali atrás da câmera, com o rosto lá, tentando fazer ali um monte de coisa que às vezes você não sabe que está fazendo, porque você está ali no desespero querendo fazer clique, e depois você entrega um material reduzido para essa cliente. O que acontece? A expectativa dela não foi atendida, talvez ela não fotografe mais como você. Ou vai ficar te pedindo mais fotografias. É ruim, né? Quando a pessoa fala assim, ah, tá bom, essa aqui tão bacana, mas não tem mais. Já aconteceu comigo. Já aconteceu da cliente falar, poxa, não tem mais fotografia, e eu me sentia muito ruim com isso. Então por que isso é errado? Criar uma expectativa que você não consiga atender, porque você ainda está um pouco perdido na fotografia, é muito ruim. Então é melhor você entregar um trabalho curto, porque a pessoa sabe que você vai ter feito ali poucos cliques e ela não vai ficar te importunando depois. Então assim, muito importante. Por que é importante você já começar, né? Você que está aí fazendo ensaios, que você quer, ou até você já está fazendo, quer aprimorar. Educar seus clientes. Melhor coisa. Período curto de fotografia, uma entrega menor. Não adianta fazer um longo período de fotografia e entregar pouco material, tá bom? Não gere expectativa que você não consiga atender na cabeça da sua cliente. Porque assim, quando o serviço é cansativo, com uma coisa muito extensa, tem que ter um resultado muito bom. Então assim, você vai ficar com uma imagem de amador, né? A pessoa não vai querer mais fazer o trabalho com você porque você desperdiçou o tempo dela para entregar um material reduzido. E aí você, na hora da pós-edição, você pode também ficar muito cansado fazendo esse tratamento, tentando compensar na pós-edição algo que você não se preparou para fazer lá na preparação do seu ensaio. Pense sobre isso. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é, o que me perguntam muito, por que você não pode ficar demorando o ensaio? Porque você precisa ter fotografias que encantem os seus clientes. Não é o tempo que vai fazer isso, é o resultado do seu material. Então, se você faz um ensaio muito grande, ou se você faz um ensaio pequeno, mas você tem o mesmo resultado dos dois, por que você não reduz o tempo e entrega o mesmo resultado? Por que você tem que ter material que encantem as suas clientes? Porque a sua clientela, ao ver o seu portfólio, são elas que vão te indicar para outros trabalhos. Se você faz tráfego pago com um material ruim, você vai levar uma experiência ruim, você vai levar um material ruim para quem está te assistindo, para a sua audiência. Então, ter um portfólio de excelência, vindo de um material que você se preparou e não cansou a sua cliente e aproveitou o seu tempo, você vai ter um portfólio rico. Isso é um portfólio rico. Eu prefiro fazer 1 hora de ensaio e ter 10 fotografias do que fazer 4 horas de ensaio e ter 50. Proporcionalmente, você desperdiçou muito tempo. Tá bom? Então, olha só. Por que você precisa ter fotografia que encantem os seus clientes? Por quê? A reação dos seus clientes, da sua clientela, vai ser o termômetro do seu trabalho. É ela que vai te impulsionar e fazer a curva da procura pelos seus trabalhos aumentar. Pense sobre isso. Quanto melhor a reação do seu cliente, quanto melhor a reação de quem você está fotografando, vai ser o foguete que vai te lançar aí para a sua jornada na fotografia, tá bom? Como é que você faz isso? Tá? Com a direção de ensaio, com o domínio do tempo, com o domínio do clique, domínio da direção de pose para essa cliente. Por que você precisa ter uma direção que deixe tudo com um ar mais natural, do que ao contrário daquela coisa posadinha de revista que você vai copiar? Por quê? Porque isso vai gerar autoridade diante das suas clientes. O fotógrafo
que tem autoridade diante dos seus clientes, ele tem mais trabalho, ele é reconhecido. O reconhecimento do fotógrafo perante os seus clientes, não perante outros fotógrafos, estou falando do fotógrafo para os seus clientes. Aliás, a gente fotografa para os nossos clientes, você não fotografa para o outro fotógrafo, tá bom? Por que você tem que fazer isso? Porque você vai gerar confiança, você vai ter uma entrega mais rica e esse trabalho feito com maestria, feito com aproveitamento de tempo, que você não cansa sua cliente, o que ele vai levar para você? Mais impacto, com uma mensagem maior de profissionalismo de você para sua cliente. Ela vai falar muito bem de você para sua cliente. Então, eu falo muito disso nos workshops que eu ministro, no curso, inclusive do Método 300. Eu tenho um módulo onde a gente conversa muito sobre isso. Tem aulas dedicadas a isso, tem material gravado, tem PDF, tem um manual ensinando você a se portar com a sua cliente. Mas isso é um papo para outro vídeo, não fica muito grande, tá bom? E uma outra coisa que, se você se prepara por um material bom, leva uma experiência melhor para os seus clientes, o que você vai ter? Um portfólio rico. Uma terceira coisa, por que ter material para postar todos os dias é importante? Primeiro, o movimento é vida. Então, se você usa as redes, gratuito lá, se você não tem um site ainda e usa aqui as redes sociais como seu portfólio, você precisa de uma frequência e um volume de trabalho bom para que as pessoas te vejam todos os dias. Então, o fotógrafo que fica parado, que não investe lá no tráfego pago, que usa as redes aqui, vocês que estão usando as redes aqui, para chegar nos seus clientes, para mostrar o seu trabalho, até querer fazer uma exposição, você precisa atender as expectativas de quem está lá te olhando. Então, assim, se você quer audiência, você tem que ter material para postar todos os dias. Então, se preparar para o ensaio, dominar o ensaio na hora de fotografar, independente do estilo, do nicho que você esteja, e entregar um material rico, uma experiência melhor para os seus clientes, que você não deixa a pessoa cansada esperando lá 15 dias para receber um trabalho. Não estou falando que eu já não tenha feito isso, todo mundo erra, todo fotógrafo erra, todo fotógrafo faz foto ruim, todo mundo às vezes tem um imprevisto e entrega um trabalho mais demorado para alguns clientes, mas fazer isso em todos os trabalhos e tornar isso comum, tornar isso normal, não é normal, já falei em outros vídeos para vocês. A palavra normal vem de norma. Então, se você usa isso como norma, como uma coisa que é uma regra para você entregar o trabalho atrasado, você está trabalhando de forma equivocada, tá bom? Não cansem seus clientes, não deixa o material de 15 dias tirar sua paz na vida da fotografia. Então, assim, movimento é vida, fazer coisa com mais qualidade e fazer um material com mais assertividade, tá bom? Como é que você vai fazer tudo isso? Separa em blocos o que você tem que fazer, separa os dias de ensaio, quantifique as horas que você vai fotografar e tenha aí, com base, a quantidade de material que você pode entregar dentro da sua experiência na sua pós-edição e como você vai fazer a direção do seu ensaio. Pensa muito sobre isso na hora de você tentar passar isso para o cliente que você está fotografando, na hora de vender isso e marcar algum ensaio. Isso vai ser muito importante para vocês e tomara que esse material, embora curto, tenha ajudado aí a ampliar os horizontes de vocês. Nesse curto espaço de tempo aqui é isso que eu tenho que passar para vocês. Então, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, comenta aqui sobre a sua dúvida, que eu vou gravar essa dúvida e vou registrar aqui. A sua dúvida é a dúvida de muitos, então quando eu te dou a resposta aqui sobre algo que você manda, a gente sana a dúvida de todo mundo, tá bom? Espero que vocês para colaborarem aqui no canal. Até mais!